Boa tarde a todos os presentes, colegas vereadores, vereadoras, nossa procuradora jurídica, doutora Greta, a imprensa, Mansky, Fabrício. Sejam bem-vindos. Nós vamos ceder para a doutora Greta 10 minutos da tribuna para ela colocar para a situação do pessoal que mora no Trevo, né? Isso? Fica à vontade. Se algum vereador tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Boa tarde, presidente, Valdecir Billiam, demais vereadores, a qual estendo na vossa pessoa meus cumprimentos. Cumprimento as pessoas aqui presentes, já vi alguns moradores lá da área da RS 400. Sempre uma satisfação poder estar aqui como servidora desse município, poder esclarecer essa casa e ao povo de Sobradinho sobre as demandas do Poder Executivo Municipal. Alguns dias atrás, a superintendência do DAER entrou em contato com o prefeito Luiz Afonso a respeito de uma ordem judicial que teria para uma das moradoras lá daquele local. Há um tempo atrás, houve um pedido da Defensoria para a regularização daquela área pelo município de Sobradinho. E após estudos que fizemos lá, em oportunidade pretérita, verificamos que eles estão dentro da faixa de domínio. Precisamos esclarecer que o município de Sobradinho não é parte nesse processo, é uma ação que o DAER entrou com a reintegração contra algumas famílias que lá residem no local. Com essa informação de que havia uma ordem judicial para a demolição do imóvel de uma família lá, como procurador do município e pensando nas pessoas, conversei com o prefeito Luiz Afonso em virtude dessa situação, e o prefeito muito sensibilizado, porque, apesar de ser uma ação da demanda do DAER contra as famílias, em que o município, esclarece novamente, o município de Sobradinho não é parte, somos terceiros interessados, mas também são nossos munícipes, e também há uma preocupação do Poder Executivo Municipal com as pessoas. O prefeito Luiz Afonso, então, manifestou que para aquelas pessoas lá, no momento que poderia ser concedido, seria o lote. Então, para as famílias, o prefeito conseguiria inicialmente o lote, porque no atual momento das finanças do município não nos permite a construção de imóveis com recursos próprios para as famílias. Mediante essa informação do prefeito Luiz Afonso, então, a Procuradoria conversou com o secretário de Assistência Social, que é o Diego Batista, para ver se havia alguma viabilidade de inscrição dessas famílias em algum projeto do governo federal, e também, da mesma forma, conversei com o secretário de Planejamento, o senhor Beto, para ver se havia alguma possibilidade de inclusão das famílias em algum projeto do Estado, porque estava sendo encaminhado, ainda está sendo encaminhado pela Secretaria de Planejamento, a contemplação de algumas unidades habitacionais pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos essa linha que o prefeito Luiz Afonso já avançou, que é a questão dos lotes, que isso ele já afirmou que seria doado, essa questão dos lotes, mas quanto aos imóveis em si, o município, então, está buscando uma solução. Não há uma decisão afetiva ainda, foi encaminhado para o Ministério das Cidades a lista de todos os moradores lá para ser inscrito pelo projeto Minha Casa Minha Vida, mas ainda está em análise pelo Ministério das Cidades. Repito novamente, o município de Sobradinho não é parte nesse processo. Nosso único intuito como Poder Executivo Municipal é ajudar as famílias. Então, com base nisso, conversei com o prefeito e ele me autorizou, o jurídico do município, então, a fazer esse movimento. Entrei em contato com o Dr. Han, que é o juiz da nossa comarca, para expor a situação, porque quando há uma ordem judicial, a ordem ela tem que ser cumprida, e não é uma ordem que veio do Poder Executivo Municipal, e sim do Tribunal de Justiça, há um trânsito julgado de alguns processos. Então, o judiciário, ele julga e cumpre as suas próprias decisões. Então, a ordem existe em alguns processos, e tem que ser cumprida. Então, o que a gente está tentando fazer é tentar trazer uma solução tanto para as famílias, né, que lá se encontram, para que não tenham amanhã ou depois uma decisão e uma retomada do imóvel. Porque o que acontece quando nós temos uma ordem judicial? A ordem judicial ela tem que ser cumprida. Então, o juiz determina que vá o oficial da justiça com a brigada militar,
e reintegra a área que hoje é de propriedade do Dair, porque, como, repito, não somos parte do processo, mas por alguns processos que eu tive acesso, são de 2007 e 2011, e estariam dentro da faixa de domínio, que é 20 por 20 metros, depois mais 15 da área não edificante, que totalizam 35 metros. Então, inicialmente, fizemos uma reunião entre os poderes, Poder Executivo Municipal, por mim, pela Procuradoria do Município, pela Procuradoria do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e representantes do Dair. Foi uma reunião informal, porque nós estamos buscando soluções, e posteriormente, quando tivéssemos tudo mais alinhado, seria então publicizado e comunicado às famílias. Mas como isso veio à tona antes de nós termos todas as medidas mais efetivadas, porque, como falei, nós não somos partes, então eu não tenho acesso a todos os processos, não são todas as famílias que têm processo judicial. Então, a Procuradoria do Estado ficou de fazer um levantamento para ver quantos processos existem, porque provavelmente, como são processos diferentes, alguns já devem estar em cumprimento de sentença, outros devem estar em vias de cumprimento de sentença. Então, isso eu não sei informar, porque, como referi, nós somos partes, mas a Procuradoria do Estado ficou de fazer esse levantamento, e a intenção seria viabilizar um acordo em que pudessem as famílias, um lapso temporal considerável até o município encaminhar o projeto de loteamento, um tempo considerável, até porque um projeto de loteamento, todos sabem que existem requisitos a serem cumpridos para que o loteamento seja perfectibilizado, precisa de licença ambiental, a projeção dos lotes, registro no cartório, então tudo isso demanda um tempo, não seria realizado em 1 ou 2 meses, né? A gente precisaria talvez um lapso temporal de 1 ou 2 anos, mas também tem que ver se o Dair aceitaria, se o judiciário, mas todos estão no intuito de resolver, todos estão na busca da melhor solução, porque a gente se preocupa, eu como procuradora do município, como disse hoje até na Rádio Sobradinho, se fosse desse município ou de qualquer outro, a gente tem que pensar sempre nas pessoas, principalmente quando tem crianças e pessoas de idade, a gente entende que lá é o lar deles, que né, fixaram a vida toda lá, só que não é uma demanda do Executivo, é uma demanda do Dair contra as famílias. Então, a gente está tentando, como Poder Executivo Municipal, achar uma solução para as famílias. Então, por parte do município de Sobradinho, pela Procuradoria, o que foi feito, de minha parte, foi esse movimento. E agora, vou entrar em contato agora nos próximos dias com o grupo que está fazendo esse trabalho para alinharmos, vermos da possibilidade da continuidade, né? O doutor Matheus, que é o defensor público, também está à disposição das famílias. Tivemos uma audiência há poucos dias atrás da ligação de luz de uma senhora, até vejo uma das representantes aqui na plateia, desculpa, eu não me recordo o nome, mas ela estava lá e eu pedi que eles conversassem e se reunissem e elegessem, de repente, um líder lá, para que a gente conseguisse com eles essa representação. Claro que, como eu disse, há uma ordem judicial, e isso não depende nem de mim, nem do prefeito Luiz Afonso, nem do Executivo, é uma demanda que o Dair tem contra as famílias, mas a gente está tentando achar uma melhor solução para que todo mundo tenha uma dignidade. Como eu digo, o município de Sobradinho, a gente está aqui para atender as pessoas, não apenas na saúde, na educação, mas também a questão de moradia, que eu particularmente vislumbro como um dos pontos mais importantes, porque é a dignidade. E um fato muito importante é que esses lotes que o prefeito Luiz Afonso vai disponibilizar, independente dos imóveis ou não, a família fica como proprietária do imóvel, né? Então, efetivamente, ela vai ter a matrícula em seu nome, né? E lá muitos só tem posse, por isso que o Dair entrou com a reintegração de posse. Posse é quando tu não é efetivamente proprietário. Proprietário é quando tu tem, para o pessoal entender, quando tu tem efetivamente a matrícula. O que é a matrícula? É um documento que diz que tu é proprietário, que nem a gente tem a identidade e o CPF, ali tem o nosso nome e o nosso número dizendo que nós somos donos. A matrícula do imóvel é a mesma forma, tem o nosso nome e o nosso documento dizendo que somos proprietários, e a maioria deles não tem matrícula, eles têm apenas um contrato de compra e venda, e contrato de compra e venda apenas é a posse, mas não dá a propriedade em si, e nesses lotes, sim, efetivamente eles seriam proprietários, né? Então, não sei se esclareci, se o pessoal tem alguma dúvida a respeito. Obrigado, doutora, em nome dos vereadores e em nome do Gilson, cumprimento a todos os moradores que estão presentes hoje aqui. O Gilson faz 40 anos que já reside lá, né?
e possui escritura do seu lote, né? Mas a gente sabe que os outros proprietários não têm, muitos não têm. Mas para deixar as famílias mais tranquilas, porque tem famílias que foram notificadas lá que já expirou o prazo até de despejo, né? Que tinha dado 15 dias para aquela. Como é que era o nome dela? Pois é. Uhum. Então, assim, ó, eu no outro dia eu vim falar com a doutora Greta, depois retornei lá falar com vocês. É como ela disse, né? Não é da noite pro dia que eles vão botar uma família na rua, né? Mas só que o pessoal não consegue dormir. Pode acordar de manhã quando vê com um maquinário na frente com ordem de despejo. Isso não vai acontecer, né? Mas falando com o prefeito Maninho, o Cristiano também andou indo a Porto Alegre, o Jairo, todos os vereadores aí, atrás de 50 casas, 60? 60 moradias que vão ser construídas nesse espaço que é do município, lá do lado do polo. Um novo loteamento, que a prioridade é colocar essas 18, 19 famílias que tem no trevo. Então, para tranquilizar vocês, né, esse processo está em andamento. Né, como a doutora disse, pode ser que venha uma ordem do juiz amanhã ou depois, como pode vir daqui a 1 ano ou 2. Né? Então, a gente já está correndo atrás dessa solução para vocês aí, para que ninguém mais, por exemplo, eu conheço famílias lá que fez financiamento até 2030 para reformar a sua residência, e de uma hora para outra, de repente, vai ter que desmanchar. Né? Então, a Dinorá estava com tinta comprada para pintar, eu disse, nem pinta, porque ninguém sabe a situação de amanhã depois. Né? Então, o pessoal tem que se manter tranquilo, para que quando sair essa sentença do juiz, aí está todo mundo ciente, o prefeito está ciente, né? Tanto é que a parte jurídica está sendo feita pelo município para defender vocês aí, né? Então, o acompanhamento está sendo feito, e com certeza, que a hora que vir o canetaço aí, nós temos que, com todas as forças, não deixar ninguém desamparado fora de suas casas, né? Antes de que seja construído esse novo loteamento. Já se algum vereador quiser alguma colocação, pode falar, Jairo. Boa noite, doutora, presidente, colegas vereadores e os demais moradores aí do Trevo, em especial minha mãe também aí presente. Doutora, referente à reunião que vocês tiveram ali, né? Houve um acordo de prazo para essas pessoas desocupar os imóveis, ou tem assim um cronograma, vão esperar um prazo assim para desocupação assim dos imóveis lá? Como eu referi inicialmente, foi feita uma reunião informal. Nós nos reunimos para ver efetivamente quantas famílias tinham, que aí eu levei esse levantamento para o judiciário. A Procuradoria de Estado ficou de fazer esse levantamento, enfim, dos processos, para que nós consigamos chegar no meio termo. O município também fiquei de ver, como conversei com vocês, a questão de as famílias efetivamente serem beneficiadas, mas, como expliquei, nós precisamos do Ministério das Cidades, né, para ver se vai deferir, ou desse outro projeto do Estado. Então, foi uma reunião inicial, não fixamos prazo, até porque nós estávamos estudando e vendo uma viabilidade técnica para poder resolver esse problema entre todos os poderes. Então, não foi avançado o prazo, até porque a ideia era nós somente trazermos isso a público quando estivesse efetivamente formalizado o número de processos e efetivamente o que o município conseguiria de forma efetiva ofertar às famílias, e aí posteriormente chamaria algum representante para que a gente pudéssemos iniciar as tratativas. Então, foi apenas uma reunião informal, já buscando uma solução, mas assim, o primeiro passo já foi dado, e isso a gente realizou já faz alguns meses, mas isso demanda tempo, né, porque são vários processos. A Procuradoria do Estado agora assumiu a Procuradoria de Santa Cruz, agora eles estão com uma divisão interna dentro da PGE, então a procuradora está trabalhando somente com essa parte de patrimônio. Então, eu acredito que nos próximos dias eu vou conversar novamente com o juiz, porque agora também assumiu um novo juiz na comarca, então são processos de 2 varas, né? Eu conversei com o Dr. Han, que é da 2ª vara, mas também tem os processos da 1ª vara, que é do Dr. Tiago. Então, agora nós temos que fazer mais uma reunião conjunto com os magistrados, né? Porque são 2 varas diferentes, e os processos encontram-se em ambas as varas. Então, ainda não temos
temos um prazo, porque ainda não foi efetivamente formalizado nada, né? Nós começamos uma reunião inicial para que fôssemos, aos poucos, tomando algumas medidas para contemplar essas famílias, tá? E eu só quero esclarecer ali na fala do vereador Cili, que as famílias elas podem estar sendo representadas pela defensoria. Vocês podem procurar a defensoria pública, tá? Que é o Dr. Matheus, ali do lado do CTG, vocês podem estar lá conversando com eles. A defensoria pública faz parte dentro das instituições integrantes da justiça, aqueles que defendem as pessoas que não têm, por exemplo, condições de pagar um advogado particular. A defensoria pública está aí para auxiliar-os de forma gratuita. Boa noite a todos, boa noite à plateia presente, aos moradores, aos colegas. Greta, cabe recurso ainda? Tipo, para alongar um pouco mais o prazo ou não? É que, como eu te disse, o município de Sobradinho é parte nesse processo. Nós somos só terceiros interessados. O DAIR ingressou contra as famílias e alguns processos que eu tive acesso, porque os processos são públicos, né? Mas a Procuradoria do Estado está fazendo esse levantamento, alguns já transitaram em julgado, daí não tem mais o que fazer. Porque o que precisa ser bem entendido, que um processo judicial, ele é ingressado com a ação, aí vem a defesa das partes, aí vai até o final, tem uma sentença. Após essa sentença, recorre para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, depois pode subir para Brasília, esses são os trâmites, né? Sobradinho, Porto Alegre, STJ e STF, são os trâmites. E alguns já passaram por todos os trâmites e transitaram em julgado e não tem mais o que fazer. Alguns processos findaram, né? Aí eu não sei se as pessoas tinham advogado, quem que eram os advogados delas na época, quem que as representavam, né? Mas eu não sei se todos os processos estão nesse patamar de trânsito julgado. Então, essa informação, de forma bem precisa, eu não saberia te dizer. Na Defensoria Pública, sim, sim. Sim, aquele dia nós tivemos uma audiência, e aí estavam, o senhor estava presente aquele dia também, e aí o doutor Matheus conversou com eles, porque quando eu vi que era da área lá da RS 400, ao final da audiência eu pedi para eles aguardarem, e aí já chamei o doutor Matheus, já conversamos ali de forma informal, ali na antessala da audiência, e aí peguei os contatos, os telefones, e o doutor Matheus também já se colocou à disposição para que as famílias procurassem ele lá na defensoria para poder já também ter dados, né? Porque a defensoria não tem esses dados de forma precisa, né? Porque a gente não sabe quem são assistidos pela defensoria, quem era por advogado particular, Isso faz anos que eu e a vereadora Max, juntamente com os moradores lá, foram prolongando, né, através da defensoria. Né, aqui não tivemos êxito, onde a gente foi em Porto Alegre, onde a defensora veio de lá, e conseguimos prolongar esse prazo, mas é um processo que está em andamento. Sim, o doutor Matheus, inclusive, explicou aquele dia, né, para vocês, que foi feito esse movimento, mas que chega um dado momento que, quando transita em julgado, o doutor, inclusive, explicou isso para alguns moradores que estavam lá naquele dia, né, que a defensoria fez esse movimento, mas que chega um dado momento que não há mais como se postergar, né. O Jonas gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite a todos, boa noite, pessoal aqui presente, colegas, a doutora Greta. Na verdade, nem seria uma pergunta, porque desde março, né, quando o Cristiano que foi na habitação lá, marcou um horário lá, foi o Cristiano, Jairo e eu. Agora, poucos dias atrás, fomos eu, a Ingrid, a Kátia e o Jairo de novo. Agora, antes poderia não haver uma solução, porque não tinha nem projeto de habitação. Agora a gente tem um projeto de habitação, inclusive foi assinado o termo de adesão na quinta-feira. Se não me engano foi isso, não foi, pequeno? Então a gente foi lá, fez até, inclusive o rapaz da habitação lá mandou um áudio para a Kátia aí, dizendo que, parabenizando nós vereadores aí, que fizemos a pressão lá e que deu certo, que foi assinado na quinta-feira. Então, eu tinha falado com o Jair aqui, pensado numa solução da gente tentar uma reunião com o DAIR, habitação, representante deles e o jurídico, né? Para casar esse prazo com a habitação e o DAIR. Porque agora tem, como com o termo de adesão assinado, se não me engano, tem um ano, né? Um ano para fazer as casas.
Então, assim, o DAER sabe que tem um ano que o município vai ter que entregar a casa para os moradores. Então, acho que a solução seria a gente fazer uma reunião nesse sentido, aí, nesse tipo, aí, para tentar negociar esse prazo. Porque agora tem uma esperança, tem as casas que vão ser feitas, né? O terreno já está sendo preparado, o termo já foi assinado, então são 60 casas, vai vir mais 25 do governo federal, que a gente vai tentar uma liberação, o Jair e eu agora nessa semana. Não? Então, acho que eu não acredito que o pessoal do DAER lá, que eles são boas, a gente já foi lá conversar com eles, são boa gente. Não acredito que eles não vão ceder e esperar mais um ano depois de todo esse tempo, né, de negociação. Assim, ó, esclarecendo o que o vereador Jonas trouxe, desse movimento foi bem importante também, esse trabalho dos vereadores, porque o que acontece? Como eu expliquei para vocês, o município de Sobradinho já tinha protocolado lá no Ministério das Cidades, e até eu atendi a vereadora Kátia, o Jairo e o Jonas, há algumas semanas atrás, depois eu atendi o vereador o Cili. O município já protocolou lá em Brasília, inclusive com o nome das famílias. É que assim, a gente não trouxe isso a público ainda, porque eu sempre gosto de fazer o trabalho e quando está perfectibilizado, a gente já trazer algo pronto, não apenas expectativas, né? Então, a gente já havia feito esse protocolo desde agosto, então está em tramitação. E aí os vereadores estiveram conversando comigo, e como eles vão a Brasília, e também faz parte da bancada do governo do vereador, eles também vão conversar lá para que haja uma agilidade nessa questão do andamento da liberação das casas. Esse projeto do governo do estado também o município já tinha protocolado, né, mas também essa união de forças, eu sempre digo, é importante todos trabalharmos em conjunto. Eu sempre digo, eu não sou política, eu sou apenas uma servidora pública, mas eu sempre digo, não existe um partido A ou B, né, existe uma soma de esforços, e a contemplação dessas casas foi uma soma de esforços de todos, né, o município de Sobradinho iniciou o executivo, e tudo vem convergindo. Então, quanto à questão dos prazos, tendo o convênio agora assinado, nós precisamos fazer uma reunião formalizada posteriormente, porque há processo judicial. Então, isso precisa ser bem esclarecido, não está mais na ordem administrativa. Existe um processo judicial, então tem que ser feito um termo de acordo com as partes, e o município, como interessado, tem que se formalizar, todas as partes têm que assinar, procuradores, advogados, as partes, governo do estado, defensoria, e o juiz tem que homologar esse termo de acordo. Aí, somente após isso, terá efeitos jurídicos. No momento, não adianta fazermos uma reunião município, daí até podemos fazer, mas, assim, formalizar para a questão de prazo, precisamos agendar com o Poder Judiciário, porque hoje, atualmente, como há uma demanda judicial, a gente precisa da homologação do juízo, senão não tem validade, tá? Só para deixar bem esclarecido. Doutora, nesse momento, agradecimento o seu empenho, né? E o empenho do executivo para não deixar essas famílias desassistidas, né? Tudo que vocês estão fazendo. E a gente queria também pedir que fizesse uma reunião de novo com o juiz sobre essa situação. Nós ganhar mais um prazo para não deixar essas pessoas desassistidas. Nós ganhar mais um prazo, né, de mais um ano até tudo ser formalizado, né? As casas, os lotes, tudo, o loteamento também, né? Tudo a gente precisa de prazo, tanto como o executivo, como as famílias, né? Todo mundo precisa de um prazinho aí. Se a gente conseguisse se reunir com o juiz para a gente conseguir esse prazo, para não deixar ninguém desassistido. Não, eu me comprometo de entrar em contato com ambos os magistrados e expor novamente a situação, porque agora, quando a gente fez a reunião anteriormente, nós não tínhamos esses dados mais expressivos. Agora a gente já tem essa força-tarefa que vocês vão fazer em Brasília, a afirmação do convênio. Então, agora nós temos mais dados específicos quanto aos imóveis, porque o lote o prefeito já disponibilizou desde o princípio, né? E também acredito que a PGE também já tem o levantamento dos processos para fazer uma segunda reunião e formalizar. Talvez não nessa segunda reunião já vai ser formalizado e pactuado. Talvez faremos uma segunda reunião já para dar os outros trâmites iniciais de formação da minuta e posteriormente, talvez numa próxima, poderia ser formalizado a minuta, mas, claro, depende da gente também conversar com o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria. Tem que ser uma reunião de todos os poderes, né? Porque envolve todos os poderes, inclusive a Procuradoria do Estado e o DAER, né? Então, tem que ser
um conjunto. E o município, como interessado, em virtude de que está disponibilizando essa possibilidade dos lotes e dos imóveis às famílias. Né? Greta, Eu pediria a Gilson, a Josi ali, que vocês ali, entre vocês, elegeriam umas 2 pessoas representantes para a gente manter os contatos, né? Quando vocês tiverem alguma notificação vinda novamente pelo DAER, para a gente ter se manter atualizadas as informações, né? Porque eles chegaram ali, encostaram a caminhonete e notificaram a família para sair em 15 dias, me calcula. E já expirou os 15 dias e não vieram de novo. Então, pode ser que venha a qualquer momento, né? A gente quer evitar isso, para a gente se manter em contato. Seria que ter umas 2, 3 pessoas ali para que, quando a gente faça uma reunião, seja o representante de todos. Pode ser? Greta, só uma dúvida, até para o pessoal que comprou esses terrenos, né, há anos atrás, caberia alguma, sei lá, entrar com um pedido de indenização para essas famílias do dono do terreno? Teria que ver efetivamente de quem as famílias compraram esse imóvel, né? Se na época tinha já sido desapropriado pelo DAER, se já era do DAER, se era particular. Então, todo esse histórico tem que ser verificado para ver essa possibilidade do ingresso da ação, né? Porque elas podem, sim, procurar sim, os seus direitos, procurar algum colega, a Defensoria Pública para fazer um estudo do caso, né? Porque como tem 18 imóveis ali pelo último estudo que a gente fez, então teria que ver de quem que eles compraram. Eu sei que muitos têm contrato de compra e venda, de posse, daí tem que fazer um histórico anterior, digamos, o João vendeu para a Maria, hipoteticamente, que a Maria vendeu para o Paulo, e assim foi indo, de repente, tem que fazer um histórico de quem efetivamente compraram, para aquele primeiro chegar lá na raiz, se aquela área era efetivamente possível vender, se já era do DAER e a pessoa vendeu de forma ilegal, ou se realmente era dela e ela vendeu e depois o DAER desapropriou, tudo isso tem que ser feito um estudo, né? Daí teria que procurar algum colega, né, não posso afirmar possivelmente que possa haver uma indenização, mas tem que ser feito um estudo. Se houve algum prejuízo e se foi vendido de forma ilegal, as pessoas podem buscar seus direitos. Sim, a Defensoria Pública e advogados competentes no nosso município para que possam estar atendendo as famílias, com certeza. Boa noite, procuradora Greta, os moradores aqui e os colegas vereadores, a todo mundo. Só para contribuir um pouquinho aqui com essas informações, né? Desde o primeiro momento a gente busca, né, essa questão de programas habitacionais, né, até para auxiliar o município, né, trazer informações. É muito importante, quando o vereador sai daqui, vai até a secretaria, busca a informação e traz para o município tentar impor aqui na cidade, né. Então tem também alguns programas do governo, tem um que o nome é Porta de Entrada. No caso, o governo ele disponibiliza um valor para a pessoa iniciar a casa ali, né? Poder fazer o início da casa. Então tem um terreno aqui um pouquinho, seria um meio de tentar dar uma analisada, ver se alguma família possa se incluir nisso, né? Então, e tem alguns outros, né? Como você falou, já protocolado também, né? Mas enfim, o que eles têm de concreto seria então que o município doaria um terreno para quem quisesse. Mas esse terreno viria com água e luz ou é só o terreno? Porque daí é uma outra situação, né? Porque um pouquinho uma família vai querer o terreno para construir, né? Para sair do local, para não ficar, né, enfim, nessa situação, aí não vai ter água e luz. Vai acontecer como aconteceu com alguns outros moradores que teve aquela situação, né? Então, como é que vai ser se caso eles vierem querer esse terreno? O que o prefeito Luiz Afonso deixou avançado seria a questão do lote, mas todo o loteamento, em princípio, para ele ser aprovado, ele tem que ter a água e luz de forma efetivada, senão nem é aprovado pelo registro de imóveis. Então, provavelmente terá água e luz, porque condições de aprovação, né? Está o projeto, não apenas o projeto ali dos lotes urbanístico devidamente aprovado, como ambiental, mas também tem que ter a questão da água e da luz. Né? Nesses novos lotes ali, ele me passou que já está adiantada a tratativa com a Corsan da instalação da água, mas com a RGE já complica mais, que o valor tem que ser bancado pelo município, né? Demora um pouco mais, assim, esses trâmites com a RGE, e os valores são altos por causa da rede de energia elétrica ali, porque, por exemplo, se na rua já tem alguma
uma ligação de fornecimento de energia elétrica, é mais fácil fazer a ligação e levar até o lote, e aí é só instalar o poste, né? Mas se não há, daí tem que fazer toda a infraestrutura, daí isso onera mais, né? O valor é muito maior. Tem outro problema, né? Eu tive falando com os moradores ali, e muitos não têm condições de pagar a mão de obra para fazer uma casa de novo. Porque desmanchando aquelas residências, né, Gilson? Muitos vão aproveitar muito pouco, né? Pois é. É bem complicado. Então, só a infraestrutura para muitos não vai servir. Então, o filho do Gilson fez a casa há pouco tempo, tá lá, a casa nova, né? Pois é. Esses moradores que Mas foram eles estão atingidos, na área né? de risco ali, né? Eles vão Esses ganhar. moradores- Uma parte sim. Eles quando vão foi ganhar feito, a casa. Quando foi feita a mancha, né? Que é o que o pessoal da Defesa Civil pedia, a mancha, né? De quem foi atingido pela enchente, né? Daí quem foi atingido ali já está dentro dessa mancha. Então, provavelmente, quando sair essas casas, né, essas 60 casas, né? Aí vocês já estarão inclusos nessa lista, né? Vocês já estarão, só que como falando, não é um prazo que tem até eles fazer essas residências, né? Por isso que Tá seria certo, então, interessante alguém tem eles mais? entrar no, como a Greta falou, através da defensoria, para ver quem vendeu, para vocês também ter uma restituição de quem foi que vendeu essas, né? Vocês têm que ter uma indenização, né? De forma ilegal, vocês podem pedir uma forma indenizatória. Desde já agradecer a doutora Greta pelo vir aí dar uma explicação para nós e para os moradores aí e todos nós da comunidade. Aproveitando a presença da doutora, eu quero fazer uma pergunta sobre o Hospital São João Evangelista. Como está a situação lá da intervenção junto ao Estado, né, a inclusão do Estado na intervenção do Hospital São João Evangelista no processo ali, como é que está, doutora? Então, inicialmente o Ministério Público ingressou com uma ação contra o município de Sobradinho e Segredo para intervenção judicial no Hospital São João Evangelista. Quando eu encaminhei a contestação do município de Sobradinho, então, eu no meu pedido, solicitei que o Estado fosse incluído, porque eu entendo que a responsabilidade é solidária, né, pela Constituição Federal, principalmente porque se trata de uma demanda de média complexidade, nós somos atenção básica, apesar da solidariedade da Constituição. Com base no meu pedido ali da contestação, o Ministério Público também reforçou e fez um pedido posteriormente solicitando a inclusão do Estado. O nosso magistrado aqui na época deferiu, então, a liminar para incluir o Estado do Rio Grande do Sul e eles protocolaram um agravo para ser afastados da intervenção, porque a intervenção já estava acontecendo há um bom tempo considerável. Então, o Tribunal de Justiça entendeu que, naquela oportunidade, o Estado não deveria ingressar na intervenção. Então, com base nisso, o Ministério Público fez um recurso, que é um embargos, dentro do processo, solicitando, aliás, foi extremamente muito bem feito o recurso do Ministério Público pela Procuradoria lá em Porto Alegre, e foi protocolado, e aí, com base nisso, o município de Sobradinho, eu também fiz uma petição reforçando o ingresso do Estado. Então, esse processo ele está pendente de julgamento ainda, desse julgamento desse embargos, para ver se vai ser mantida aquela decisão ou não. Então, a gente também está no aguardo dessa decisão do tribunal para ver se efetivamente o Estado pode ainda ser incluído ou não. Claro que isso é recurso, uma sede de recurso, mas o processo continuará em andamento. Temos esperança? Olha, eu sempre tenho esperança para tudo, né? Que nem quando a gente começou a fazer esse movimento do DAER, a gente tinha os lotes. Aí eu fui atrás, conversei com o secretário Diego, não estava perfectibilizado. Eu sempre tenho esperança para tudo, né? Então a gente tem que trabalhar assim, contando que as coisas vão dar certo e correr atrás para fazer dar certo. No processo do Estado, tudo que esteve ao meu alcance para fazer dar certo, eu fiz. Então, agora até eu vou ligar essa semana lá para a assessora da desembargadora, que eu tenho contato, para solicitar para ver quando vai a julgamento, que já está parado há um bom tempo esse processo. Então, eu sempre tenho esperança, né? A gente nunca pode desacreditar. O não a gente já tem, a gente tem que correr atrás do sim. Mais uma vez, muito obrigado, doutora, pela sua presença aí hoje. Tá bom? Tá certo, em nome da Câmara, agradeço também os esclarecimentos e peço a vocês, então, que deixem o contato aqui de uma, duas pessoas que a gente possa ficar interagindo enquanto não desenrolar essa situação, mas acredito eu que
com todo o acompanhamento que a gente está tendo aí, juntamente com a administração e a assessoria jurídica do município aí, as famílias não vão ficar desamparadas, tá bom? Obrigado pela presença, doutora. Agradeço ao convite do vereador Jairo, agradeço as palavras, agradeço ao presidente, o qual estendo a todos, e dizer que estamos sempre à disposição, eu como procuradora desse município, estou sempre à disposição do Legislativo, dos vereadores, da comunidade, sempre quem precisar, estamos de portas abertas, sempre para poder auxiliar da melhor maneira possível. Tá? Tenha uma boa noite. Tá certo, obrigado. Reabrimos trabalhos. Ordem do dia. Pedido de providência 104 do vereador Valdecir Billiam. Pedido de providência número 104 de 2025. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, após ouvir em plenário, solicita que encaminhe para o Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. O Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a verificação de todas as luminárias, principalmente onde a empresa Conecta realizou a troca dos postes de rede elétrica. Sala de sessões, 13 de outubro de 2025, vereador Valdecir Adriano Bilha. Pedido de providência 105 da vereadora Cátia Dalmolin. Pedido de providência número 105 de 2025. A vereadora que subscreve no uso de suas atribuições legais, após ouvir em plenário, solicita que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a habilitagem no acesso à cancha de debochas João Cagol e também o acesso do bairro Pinhal ao Veracruz. Sala de sessões, 13 de outubro de 2025, vereadora Cátia Dalmolin. Pedido de providência 106 do vereador Valdecir Billiam. Pedido de providência número 106 de 2025. Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie na localidade de Linha Campos, patrulhamento, avaliação de buraco que se encontra na saída da ponte e que seja retirado em entulhos próximo ao balneário do Senhor Dário. Sala de sessões, 13 de outubro de 2025, vereador Valdecir Adriano Bilha. Indicação 64 de autoria da vereadora Cátia Dalmolin é apoio dos demais vereadores. Indicação número 64 de 2025. A presente tem como objetivo emenda na Lei Municipal 4.481, de 2 de outubro de 2018. Coibir e punir atos de pinchação e de grafite não autorizados que afetam o patrimônio público e privado, visando preservar a integridade dos bens municipais e particulares, bem como promover o respeito ao espaço coletivo e à propriedade alheia. Esta casa sugere a multa prevista no artigo 3, seja em dobro, ou seja, 10 UPM para restauração e, se for bem público, de 14 UPM, bem como seja o infrator obrigado a restaurar e restituir o bem afetado em seu estado original no prazo de 48 horas. A pinchação e o grafite não autorizados são práticas que danificam o patrimônio, gerando custos significativos para a administração pública e para os proprietários particulares, que precisam arcar com as despesas de restauração e limpeza. Além disso, esses atos contribuem para a degradação visual das cidades, afetando negativamente a imagem urbana e a qualidade de vida dos cidadãos. A presente proposição busca, portanto, proteger o patrimônio contra danos desnecessários e garantir que o espaço público e privado sejam preservados. Sala de sessões, 13 de outubro de 2025, vereadora Cátia Dalmolin e demais vereadores. Coloca a indicação em discussão. Essa Com a palavra a vereadora proponente. Boa noite novamente a todos. Essa emenda, a gente não sabia ainda que tinha um projeto de lei já de 2018, né? O vereador Cristiano nos procurou e falou. Mas eu acho que tem que começar a doer na carne, né? Porque senão, agora está começando. Depois que foi feita essa lei, em 2018, tinha dado uma parada nas pichações, agora começou de novo. Então, se não começarmos a cobrar, não fazer as coisas por nós aqui, pela nossa cidade, vai ficar meio difícil, né? A coisa vai ficar descontrolada. Então, a gente agradece aí o apoio dos demais vereadores que contaram foram junto com a gente aí nessa emenda para nós começarmos a fazer a nossa cidade mais bonita também e cuidarmos. Com a palavra o vereador Cristiano Lopes. Bom, como a colega já disse, né, a gente deu uma aumentada nos valores aqui da cobrança dessa multa, né, mas também a gente pede para os moradores e as pessoas que virem esse ato também, né, procurarem os responsáveis aqui da prefeitura, fiscalização, até mesmo a brigada, para ser notificados no momento da infração, né, porque senão fica difícil a gente conseguir a prefeitura aplicar essa multa para quem fazer esse ato aí de vandalismo, né. Até eu me apavorei porque
na Avenida João Antônio, no segundo andar de uma propriedade ali. Eu avistei no segundo andar, eu vi uma pichação. E eu fiquei analisando, mas como subiram lá para pinchar? No segundo andar. Pensa, isso aí dá mais de 10 metros de altura, o lugar onde foi pichado. E daí eu vi, tem um portãozinho de ferro, provavelmente subiu no portão, subiu numa aba, aí subiu no parapeito ali da sacada e pinchou. Tchê, não tem cabimento isso. Então assim, ó, então as pessoas, né, pegam e façam a identificação no momento ali e pegam e informem a brigada, informem alguém para nós poder começar a cobrar essa lei aqui, para que surta efeito aqui para o município, né? Então parabéns a colega, a todos os vereadores também que estão apoiando essa indicação. Com a palavra, a vereadora Ingrid. Boa noite aos colegas vereadores, ao público aqui presente, a quem nos assiste em casa e à imprensa. Como eu fui professora de arte, eu sempre trabalhei com meus alunos a diferença entre pichação e grafite. O que acontece? Falta conhecimento para esse pessoal que faz pichação. Infelizmente, eles ainda não se apropriaram do conhecimento de que a arte da pintura com tinta, spray e outras tintas se chama grafite e existe uma técnica, existe todo um trabalho a ser realizado de crescimento e de evolução. Então, eu creio que o que está faltando mesmo para esse pessoal que está pichando é pegar a tinta em casa, treinar, fazer um desenho e sair fazer arte, realmente com autorização, e existe o grafite em nossa cidade, exemplos belíssimos ali no Lab, onde eles podem ir, se inspirar, aprender, porque eu tenho certeza que o Marcos Kenner vai dar uma aula bem boa para eles. Então, eu sugiro aos pais dessas crianças que coloquem eles nessa aulinha, paguem lá para o Marcos Kenner, dar umas aulinhas e eles fazerem da nossa cidade mais bonita e não enfeiar a nossa cidade. Com a palavra, vereador Jonas Orbach. Boa noite a todos novamente. Eu concordo com a colega com essa emenda aí. Acho que tem que ser cobrado mesmo, mas concordo também com a Ingrid que o grafite é uma arte. Então, ela sendo bem utilizada, bem feita, eu acho que o pessoal deveria ter um espaço para isso. Deveria criar alguma forma de espaço, algum local que eles pudessem fazer a arte deles, que eles pudessem fazer o trabalho deles. E, claro, quem faz coisa que nem tem aqui no prédio, aqui na frente, aí tem que ser multado mesmo, tem que ser cobrado, mas também a gente olhar um pouquinho o outro lado e tentar dialogar com alguém deles para criar, pensar, criar algum espaço. Eu sei que algumas cidades têm espaço para isso aí. Então seria interessante também. Aí, quem sabe eles não fariam mais na rua, né? Então, essa é a minha opinião, mas estou contigo. Só para complementar, esse assunto é apurado aqui por anos, né? Até nós, entre os grupos aqui, nominamos até quem eram os pichadores, porque que nem eu falei para um deles, para arte tem espaço, agora para vândalos não, né? Então o que está faltando hoje? Essas pichações muitas vezes são feitas à noite, né? Fora de horário que a comunidade de repente vê. A gente até pediu uma vez para que a brigada fizesse mais abordagens nesses jovens que praticam essas pichações, né? Até foi citado alguns nomes na época. Fora de horário, que seja abordado, seja revistado. Outra coisa, o comércio também ser notificado para não fazer a venda. Eu, por exemplo, não vendo para D menor. Eu tenho spray para vender lá, mas não vendo para D menor, a não ser que os pais estejam junto ou com autorização. Tem que ser regras a serem cumpridas, né? A indicação continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 65 da vereadora Cátia Dalmolin. Pedido de indicação número 65 de 2025. A vereadora que subscreve, nos de suas atribuições legais, após ouvir em plenário, solicita que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de indicação.
que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de ser instalado um redutor de velocidade, quebra-molas ou lombada, na rua Honório Luiz Guerreiro, próximo ao Polo Regional de Ensino Superior à Distância, no bairro Vera Cruz. Solicita ainda a instalação de 2 redutores na rua Domingos Dorso, Jardim Itália, bairro Vera Cruz. Sala de sessões, 13 de outubro de 2025, vereadora Kátia Dalmolin. Coloca a indicação em discussão. Essa palavra. Com a palavra, vereadora proponente. Gente, a gente já cansou de pedir quebra-molas aqui, né? Eu já nem sei mais para quem é que a gente pede, né, Ingrid? Porque o setor competente seria, né, o conselho, teria que passar pelo Conselho de Trânsito, nunca respondeu a nenhum pedido nosso, né? Mas eu pedi porque ali no Jardim Itália, na Domingo Jorge Dors, tem muita movimentação por causa do posto de saúde. E os carros vêm ali a 1000. Até mesmo, muitos carros, às vezes mesmo, até da administração, às vezes estão com pressa, enfim, algum paciente, alguma coisa, né? Então, assim, é bem complicado e tem muitas crianças ali também. E quem vai para o polo ali, né, tem as casinhas ali, tem bastante crianças também e muita movimentação de carros. Então, isso eu acho que a administração teria que dar um pouquinho mais de um olhar melhor assim para essa nossa indicação de quebra-molas, porque é a população que está pedindo. Geralmente eles pedem para tirar, mas eles estão pedindo para colocar, né? Então é uma coisa que já está sendo feita desde o início do ano, né? E não está sendo, não estão sendo ouvidos, né? Com a palavra, vereador Jonas. Boa noite de novo. Além desses quebra-mola que a colega falou ali, também na frente das fábricas ali, as faixas de segurança estão invisíveis, né? Tá complicado ali. E também os quebra-molas tem que ser pintado aquilo ali, porque houve reclamações, já houve até inclusive acidente ali. Esse dia um carro, a sorte pegou só o retrovisor no braço de um trabalhador ali que foi atravessar a rua ali. O pessoal não enxerga o quebra-mola de noite, principalmente, não enxerga as faixas de segurança, não tem visibilidade nenhuma. Então a gente tem que dar uma atenção também nesse trecho ali também, pegando a deixa aí da indicação da colega. Coloco a indicação em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 66 da vereadora Kátia Dalmolin. Pedido de indicação número 66 de 2025. A vereadora que subscreve no uso de suas atribuições legais, após ouvir em plenário, solicita e encaminha ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de indicação. O Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de ser construído em regime de urgência uma pinguela entre o bairro União e Rio Branco, tendo em vista a quantidade de crianças que estão fazendo uso do trajeto pelo asfalto, no acesso ao Cris Bento Pereira, local onde é bem movimentado e pode causar acidentes. Sala de sessões, 13 de outubro de 2025, vereadora Kátia Dalmolin. Coloca a indicação em discussão. Com a palavra, vereadora proponente. Pessoal, assim, ó, eu até numa indicação, isso aqui podia ser um pedido, mas eu já falei com o Paulo também, e ele disse que essa semana eles iriam começar a fazer, né? Vamos aguardar, porque já 2 pessoas ali do bairro União me mandaram que uma delas, uma criança, quase sofreu um acidente, né? Porque eles vão ali pelo Treviso, né? Pela ponte do Treviso, para ir até a escola Ciomar Mainardi. E não só eles, como as pessoas que também trabalham ali no bairro Rio Branco, enfim, lá na fábrica, né? Fica complicado, é muito movimento. Então a gente pede aí que o quanto antes que eles façam essa pinguela ali para o pessoal, para dar acesso aí. Com a palavra, vereador Jonas. Na verdade, eu acho que eles deveriam fazer a pinguela antes de ter derrubado outra ponte, né? Porque é muito tráfego de pessoas ali por causa do colégio, tem a PAI ali pertinho também. Inclusive, no dia que foram derrubar a ponte lá, eu tinha falado com o Jason, ele disse que eles iam providenciar em seguida, mas boa pedida da colega aí, é necessário mesmo. Com a palavra, vereador Orandier. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, a imprensa e povo que você faz presente aqui, pessoal de casa. A respeito da pinguela aí no Rio Branco, eu questionei na segunda-feira, semana passada, o prefeito e o secretário, mas para poupar, né, teve um mal, eles vão concretar amanhã a ponte da Vera Cruz
E daí, provavelmente, na quinta-feira, já a pé, e vamos pegar aquela lá para aproveitar. Já ali já foi feito, porque ela vai ter que se estreitar um pouco, né? Porque ela não tem a largura. Então, para evitar custos, madeira, porque aquela ali, a partir de quinta-feira, já pode o pessoal lá a pé pode passar por cima, então vai ser providenciado. E pelo que a gente vê, o tempo vai ser bom, né? Claro que o bom teria ter sido antes de eu também, é só desse acordo, teria que primeiro ter feito a pinguela, mas para cortar custos, então vai ser ocupada aquela da Veracruz. É o que eles me passaram, tanto o secretário como o prefeito. Coloco a indicação em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 137 do Poder Executivo com pareceres favoráveis. Projeto de lei número 137 de 2025. Contratação de um médico 20 horas semanais. Senhor presidente, a cumprimentar a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei número 137 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional de interesse público, para atender situação de emergência junto à Secretaria Municipal de Saúde, um médico 20 horas semanais. A presente contratação tem como finalidade suprir a alta demanda de atendimentos nas unidades básicas de saúde, com o objetivo de prestar um atendimento de melhor qualidade aos usuários do município. A criação desta vaga temporária será preenchida por meio de uma das vagas ofertadas na Seleção Pública número 18 de 2025, conforme o edital de processo seletivo simplificado número 120 de 2025. Ressalta-se que, embora a Lei Municipal número 5.337 de 2025 tenha autorizado a disponibilização de determinada quantidade de vagas, uma delas já havia sido ocupada anteriormente por servidor contratado temporariamente, não sendo possível utilizá-la pelo período de 10 meses, prorrogáveis por mais 10 meses, o que justifica a necessidade de sua substituição por nova vaga temporária, a ser preenchida conforme os critérios estabelecidos na seção vigente. Em anexo, encaminhamos a dotação orçamentária o memorando número 386 de 2025, conforme advindo da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a contratação de 2 médicos. Entretanto, retificamos que uma das vagas será suprida através de Municipal 5.337 de 2025 e uma das vagas será suprida através do projeto de lei. Contando com a aprovação desse projeto de lei, desde já agradecemos. Atenciosamente, Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Saúde, número 3, sobre o projeto de lei número 137 de 2025. No interior desta comissão estão atendidos os requisitos legais e o projeto respeita a Constituição Federal, Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município, de forma que o parecer é favorável para a tramitação e votação. É o parecer, sala de sessões, 13 de outubro de 2025, vereador Jairo Hermes, Cátia Thaís Dalmolin e Jonas Horbach. Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte. Parecer número 112, sobre o projeto de lei número 137. No entender dessa comissão estão atendidos os quesitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para a tramitação e votação. É o parecer, sala de sessões, 13 de outubro de 2025, vereadores Cristiano Lopes, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Coloco o projeto de lei 130. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 120 sobre o projeto de lei número 137 de 2025. No entender dessa comissão, bem como o texto apresentado junto ao projeto de lei, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, optamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das sessões, 13 de outubro de 2025, vereadora Ingrid Hermes, Olandir Bernardi e Luiz Aristides Paz de Freitas. Coloco o projeto 137 em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Freitas. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, mesa diretora, imprensa que se faz aqui presente, as meninas da terceira idade que estão aqui hoje, sejam bem-vindas à Casa do Povo, onde eu sempre digo que os problemas são resolvidos. Hoje, o que está em pauta aqui é mais do que um projeto de lei, senhor presidente e demais colegas. É uma resposta. Uma resposta a quem está lá na ponta, esperando por atendimento, precisando de cuidado. E, acima de tudo, precisando de um médico. Esse projeto do Executivo vem ampliar o número de médicos em nosso município, reforçar as equipes dos ESFs e garantir que o cidadão, tanto do interior como da cidade, tenha o atendimento que merece. Todos nós sabemos o quanto é difícil
de deixar um profissional da saúde dentro dos postos de saúde, devido ao nosso município ser pequeno e tantas outras situações que acontecem. Mas com esse projeto, nós estamos mostrando que é possível fazer mais pelo nosso cidadão. E quando o poder público se une, quando o poder executivo, quando o poder legislativo trabalham em conjunto, as vidas das pessoas melhoram. Então eu apoio esse projeto, senhor presidente e demais colegas, porque saúde não é gasto. Saúde é investimento em qualidade de vida e, acima de tudo, no futuro do nosso cidadão. E podem ter certeza que eu vou seguir acompanhando, fiscalizando, para garantir que cada real aplicado na saúde se transforme em mais atendimento, mais presença e mais esperança para o nosso cidadão. Nossa força, caros colegas, está na nossa ação. E é com a ação que nós transformamos a vida das pessoas. Meu voto é favorável, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Com a palavra, vereador Cristiano. Bom, como o colega acabou de citar aí, realmente para a saúde nós temos que investir mesmo e temos que melhorar cada vez mais. Tá tendo uma alta demanda, né, no município, e fazer também uma contribuição na questão da demanda também de crianças que estão pegando viroses, o vírus pé, mão e boca e alguns outros vírus que está circulando pelas nossas creches aqui no município e escolas, né? Muitas vezes os pais vão até o posto de saúde, vão até o plantão, mas como os médicos são médicos, né, clínicos gerais, enfim, eles precisariam de um atendimento melhor, num pediatra, né? Alguém que conseguisse identificar essa situação e pudesse auxiliar as famílias, porque nós passamos com isso com a minha filha. Quero fazer aqui um relato rápido, e a gente foi em alguns médicos, né, relataram algumas coisas, mas quem realmente conseguiu identificar foi o pediatra. Daí você sabe que o pediatra é particular, não consegue lugar para conseguir levar os filhos, então acho que isso aí seria um pedido aqui, mais uma vez, dessa casa, né, mesmo que informalmente, mas que a gente consiga encontrar um pediatra que possa atender aqui no nosso município, né, para nós poder ter essa atenção aí também. Tá bom? Com a palavra, a vereadora Kátia Damolim. Boa noite novamente a todos. Concordo com o vereador Cristiano, e não só um pediatra, mas como hoje a nossa população está envelhecendo muito rápido. Geriatra também seria uma das especialidades que nós vamos ter que ocupar daqui a uns anos, né, vereadora Ingrid? E ginecologista também, né? Então, assim, a gente precisa tanta coisa, então que de repente a Secretaria de Saúde pensasse em algum especialista também para a área. Isso seria muito bom para a nossa população. Com a palavra, a vereadora Daniele. Boa noite a todos. Então, com certeza, esse é um projeto que a gente vota com muita satisfação, né? Até eu estava comentando com a colega aqui, Kátia, que eu fui procurada na semana passada ali por um senhor que me disse que foi agendar uma consulta no posto e conseguiu só para dezembro, que me causou assim um espanto, né, e uma estranheza. Até eu fiquei de verificar essa situação especificamente. Hoje eu não consegui, mas amanhã de manhã eu vou ver isso sem falta, a situação em específico dele, né? Mas é bem como o Freitas falou, na verdade é difícil conseguir médico, né? A Kátia também nós estava comentando em virtude do salário, né? Que a gente sabe que médico não vem por qualquer, quer dizer, não é um qualquer salário, mas para médico né? É um valor bem baixo, assim, para o padrão que eles ganham. Então é difícil mesmo conseguir médicos que queiram atender aqui, né? No município pequeno, o salário já não tão bom. E com certeza, sobre o que os colegas falaram das especialidades, nem se fala, né? Seria importantíssimo ter um pediatra e um ginecologista, acho que principalmente, né? Mas quem sabe, aos poucos, a gente vai conseguindo atender essas demandas também. Obrigada, presidente. Nenhum inscrito, eu coloco o projeto em votação. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 138 do Poder Executivo com pareceres favoráveis. Projeto da Lei 138 de 2025, crédito suplementar. A complementar, Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto número 138 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento de 2025, Lei Municipal número 5.297, de 10 de dezembro de 2024, no valor de R$ 601.248,77. Servirão de recurso para a cobertura desse crédito suplementar o contrato no repasse número 973541 de 2024 da Caixa do Governo Federal para a pavimentação de acesso no Mirante Cristo Acolhedor, na localidade da Granja do Silêncio, no valor de R$ 384.205. O saldo do repasse do Governo Federal para a pavimentação do passeio público do acesso Eloy de Oliveira Brito, em calçada de concreto armado, usinado, através da emenda parlamentar do deputado Luiz Carlos Reis, saldo no valor de R$ 217.043,77. Recebido em 12 de dezembro de 2023, informamos que a obra se encontra em andamento e já foi pago o valor de R$ 72.788,73 para a empresa Realiza Construtora e Materiais de Construção LTDA. Mas a mesma desistiu de continuar a obra e precisará ser realizado novo processo licitatório. Contando com a aprovação do referido projeto de lei, desde já agradecemos. Atenciosamente, Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal. Comissão de Finanças, Orçamento, Serviço Público e Transporte, parecer número 103 de 2025 sobre o projeto de lei do Executivo número 138 de 2025. No entender dessa comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para a tramitação e votação. É o parecer, sala de sessões, 13 de outubro de 2025, vereador Cristiano Lopes, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 121 sobre o projeto de lei do Executivo número 138 de 2025. No entender dessa comissão, bem como o texto apresentado junto ao projeto de lei, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, optamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala de sessões, 13 de outubro de 2025, vereadora Ingrid Hermes, Olandir Bernardi, Luiz Aristides Paza de Freitas. Coloco o projeto 138 em discussão. Ninguém coloca o projeto em votação. Com a palavra, vereador Luiz Freitas. Boa noite, caros colegas, novamente. Boa noite, mesa diretora, senhor presidente, e quem nos assiste. Só para fazer uma ressalva, senhor presidente, sobre a emenda do senador Luiz Carlos Reis, que é um dinheiro onde eu e minha colega Daniele Carnop, o Janerson também, que estava na bancada, falecido, saudoso Miguel Vieira, também estava na bancada progressista na legislatura passada, ao qual era um pedido dos moradores da Baixada que querem fazer a sua caminhada até o trevo da Baixada e voltar para suas casas e até para os próprios cidadãos da nossa cidade, né, que gostam de fazer a sua caminhada. Agora que a ponte vai ficar pronta, que esse passeio público também seja resolvido para ajustar, né, melhorar a vida do nosso cidadão. Só que é importante ressaltar que essa emenda foi fruto de um grande trabalho. Ela foi, assim, conseguida, vamos dizer dessa forma, a várias mãos. Muita gente trabalhou para essa emenda chegar aqui. E, infelizmente, por causa de uma empresa que não era, entre aspas, idônea, a obra não se concretizou. Então, esse tipo de situação me deixa muito, assim, triste no meio público da nossa cidade. Porque a gente se esforça para trazer o dinheiro, a gente consegue a verba, aí consegue convencer todo o sistema a realizar a obra. E chega lá na ponta, na hora de finalizar o projeto, a empresa não era a empresa que precisava ser contratada. Então, também cabe aqui uma ressalva e um alerta, senhor presidente, é o que nós estávamos debatendo hoje na sala das comissões aqui, que o sistema de licitações precisa criar um mecanismo para que a empresa certa seja contratada. Como, juridicamente, nós estamos aqui com a procuradora hoje, a doutora Greta, talvez ela leve essa nossa ideia, que é de todos os nossos vereadores, de conseguir fazer com que o município de Sobradinho crie um sistema onde seja contratada
sejam, né, contratadas empresas boas, empresas idôneas, empresas que realmente vão fazer as obras funcionarem e entregarem, né, essas obras no prazo, assim como a Boa Fé Construção está fazendo com as obras das pontes. Então, quero deixar esse alerta aqui, senhor presidente, e que futuramente esse tipo de situação onde empresas desistam de obras, empresas que não poderiam participar de licitações ganham, que isso se termine e se acabe, porque muito dessas situações é o nosso cidadão aí fora, tá vendo desperdício de dinheiro público e por aí vai. Então, eu quero deixar esse alerta, senhor presidente e demais colegas. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Orlandi Bernardi. Boa noite a todos de novo, fazendo as minhas palavras do Maninho. Aproveitar que a doutora Greta tá aí. Isso aqui, se nós conseguirmos fazer, Maninho, se nós conseguirmos pelo menos um pouco, ó, isso é a maior judiaria do mundo, tá faltando dinheiro para tudo. Daí vem um cidadão desses aí, vem lá de Santa Cruz aí com a documentação em dia. Um dia eles vêm num carro velho, dali pegam, começam as obras aí na cidade, já começam a andar de caminhonetão, e depois abandonam uma obra daquele tipo ali, ó. As pessoas que moram ali agora vai ser liberado o trânsito ali, vão estar sem a calçada ainda. Fora o dinheiro que foi gastado, que esses cidadão ali, que isso aí por lei tinha que fazer devolver esse dinheiro aí, ó, e pagar a diferença que agora vai ser mais caro. Tá bem sujeito não poder fazer até o final lá, porque o dinheiro não vai chegar. A prefeitura não tem para aumentar a contrapartida. Então está sujeito a um projeto bonito, uma obra que os vereadores foram de atrás, o senador se disponibilizou em arrumar o dinheiro, por causa eu chamo de tramposo uns caras. Isso aí é rasgar dinheiro público na frente dos olhos de todo mundo. Se nós tem que ver, quem tem mais estudo que eu, ver um meio de essas firmas tem que ser mais fiscalizadas, não é só documentação. Tem que ir lá ver onde é que eles fizeram alguma coisa, ou se já tem em algum outro município, já tem que dar um jeito de fazer alguma coisa. É o maior crime do mundo que é feito com dinheiro público através dessas firmas desse tipo aí. Ó. Muito obrigado. Com a palavra, Cristiano Lopes. O que os colegas falaram é a realidade que a gente passa aqui, né? Como executivo aqui, a gente que já fez parte do executivo, colega pequeno sabe muito bem, né? Secretário de obras muitos anos, colega Cili também. Isso aí é uma situação que chega, é muito triste, né? As pessoas no começo, quando a gente assumiu aqui com vereadores, muitas pessoas nos procuraram para saber a situação daquela calçada, né? Da calçada, porque só tinha os ferros lá e já tinha ido um monte de material fora. E a situação está aqui agora, né? Se desenhando, né? A empresa recebeu para fazer uma parte, acabou não fazendo, enfim, começou, não terminou. E aquele dinheiro público que é mal investido. E como o Pequeno disse mesmo, faltando dinheiro para tudo aí, faltando dinheiro até para nós cuidar melhor a nossa saúde aqui no município. E daí foi para pessoas aí que usam esse dinheiro aí para falar bem a realidade, né? Bancar de bonzãos, né? É isso aí que acontece. Então, o que o colega Maninho disse, nós teríamos que fazer, sabe o quê? Eu acredito também que daria para fazer. Quando você quer contratar um bom profissional, o que você vai pedir? Um currículo. Quando você quer contratar uma empresa, a empresa tem que demonstrar aqui, trazer de repente um documento que comprove que ela cumpriu no mínimo 10 obras, um exemplo. Obras em outros municípios que começou as obras e concluiu com êxito, né? Então teria que ter algum mecanismo assim, se tivesse essa possibilidade, para incluir junto. Aí a gente vai começar a separar, né? Como a gente fala, né? Os homens dos guri. É isso aí. Infelizmente, a lei é federal. Qualquer CNPJ tendo as negativas necessárias pode participar de qualquer licitação. Abriu o edital. Eu quero citar, por exemplo, o salão do bairro Mairon, da nossa sede lá. Ganhou a empresa de São Paulo, tentou arrumar mão de obra aqui, não conseguiu, desistiu. A segunda de Agudo, também não conseguiu, o pedreiro desistiu. Acabou sendo feito por uma empresa daqui, a construtora Medianeira, que na época, quando foi a licitação também, devido a todo a enchente e coisa nada, foi se adiando o início da obra. Hoje, ele tem medo de tirar dinheiro do bolso para poder terminar a obra. Então, que nem eu disse, se não tiver um capital de giro, não se mantém, né? Porque o funcionário quinzenal ou mensal tem que ser pago. E na prefeitura a gente sabe, né, Pequeno, que é feito por medições a liberação das etapas. Então é muito difícil de uma empresa se manter uma obra de longo prazo se não tiver esses recursos. O projeto continua em discussão. Em votação.
Aprovado por unanimidade. Só para lembrar os presentes que o presidente não vota, por isso que eu não tá verde lá, tá? Só voto quando dá empate. Projeto de lei 140 do Poder Executivo com pareceres favoráveis. Projeto de lei número 140 de 2025. Contratação de 5 cuidadores de abrigo institucional, regime de urgência. Senhor presidente, a cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos para o projeto de lei número 140 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a contratar em regime de emergência e sem concurso público 5 cuidadores de abrigo institucional. Cabe informar que a contratação dos profissionais se dará através de processo seletivo simplificado, com a sujeição dos candidatos classificados à avaliação de saúde e psicologia. Em anexo, encaminhamos o memorando número 35 de 2025, advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual justifica as referidas contratações. A casa de passagem funciona com equipes de 2 cuidadores e 1 auxiliar e cuidador, em rotina de horário 12 por 36 horas. Ou seja, turno de 12 horas ininterrupta de trabalho com folga de 36 horas, alterando-se entre trabalho diurno e noturno. Todavia, observamos uma alta rotatividade de cuidadores e de auxiliares, vezes por opção pessoal, vezes por assumirem cargos de remuneração mais atrativa. Ocorre que, por serem contratados temporários, sua rescisão pode ser requisitada a qualquer tempo, e quando assim o fazem, acabam deixando o quadro de cuidadores e auxiliares desfalcados, fazendo que estes tenham que realizar horário extraordinário para cumprimento de escala mínima. O trâmite para a contratação depende sempre da aprovação de um projeto de lei, a apresentação de documentos, verificação, validação e após nomeação, o que pode levar diversos dias. Diante disso, foi solicitado que seja apresentado este projeto, autorizando a contratação destes 5 profissionais, o que, se aprova, irá garantir a agilidade de contratação, evitando que sempre há uma demanda. O Poder Legislativo Municipal seja acionado, garantindo assim o pleno regular atendimento às crianças assistidas. Nesses termos, contando com a aprovação do referido projeto de lei em regime de urgência, tendo em vista a atual sobrecarga na escala desses servidores, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte. Parecer número 114 sobre o projeto de lei número 140 de 2025. No entender dessa comissão estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para a tramitação e votação. É o parecer, sala de sessões, 13 de outubro de 2025, vereador Cristiano Lopes, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão de Legislação número 112 de 2025, sobre o projeto de lei número 140 de 2025. No entender dessa comissão, bem como o texto apresentado junto ao projeto de lei, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, optamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala de sessões, 13 de outubro de 2025, vereadores Ingrid Hermes, Landir Bernardi, Luiz Aristides Paz de Freitas. Coloco o projeto de lei 140 em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 139 do Poder Executivo vai ser lido e será baixado em comissões. Projeto de lei número 139 de 2025, crédito suplementar. Senhor presidente, a cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 139 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento de 2025, lei municipal número 5.297, de 10 de dezembro de 2024, no valor de R$ 100 mil. Se virão de recursos para a cobertura desse crédito suplementar, o repasse do governo estadual no âmbito do programa Pro Cultura para pagamento de cachês para serviços artísticos e criativos no valor de R$ 100 mil. Contando com a aprovação do referido projeto de lei, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. O projeto será baixado. Projeto 141 do Poder Executivo também vai ser lido e baixado em comissões. Projeto de lei número 141 de 2025 altera a lei número 2.287 de 2002, que dispõe sobre controle de proteção de populações animais. Senhor presidente, a cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 141 de 2025, que altera a lei municipal número 2.287 de 1º de julho de 2002, o qual dispõe sobre o controle e proteção de populações animais e da outras providências. O projeto de lei trata das seguintes alterações. Altera o artigo 12, que atualmente exige que seja realizado primeiramente o leilão de animais apreendidos, de modo que somente na hipótese de um leilão frustrado
deserto, é que poderá a administração, em um segundo momento, proceder à colocação dos animais apreendidos à disposição para doação ou adoção. Isso gera vultosas despesas aos cofres públicos municipais, haja vista o fato de que o município não dispõe de abrigo municipal próprio, sendo necessária a contratação de terceiros. Além disso, o trâmite de leilão é demorado, exigindo o pagamento de diárias em razão dos animais apreendidos, sendo que, principalmente em casos de cães e gatos, é praticamente nula a chance de haver interessados em dar lances no leilão público. Assim, a alteração legislativa tem o objetivo de extinguir a prévia realização do leilão, viabilizando, desde logo, a colocação dos animais apreendidos à disposição para adoção ou doação, quando for evidente o insucesso de um leilão, evitando assim desnecessárias despesas ao poder público. Altera também o artigo 33 da Lei Municipal. Atualmente, para 10 o número de animais no total das espécies canina ou felina, permitindo por residência. Além disso, fica regulamentada a situação de que, na hipótese de ser excedido esse número, ficará caracterizada a hipótese de canil de propriedade privada, com exigência do competente alvará. 3. Fica revogado o caput número do artigo 11 da Lei Municipal, primeiramente porque apresenta redação muito similar àquela que consta no artigo 43 da mesma lei. Em segundo lugar, porque exige que, para o resgate de animais apreendidos, o proprietário deveria preventivamente efetuar o pagamento das despesas geradas. De imediato, isso acarreta dois problemas. Inviabiliza ao proprietário de animais apreendidos ao exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, pois impõe o prévio dever de pagar pelas sanções impostas, antes mesmo do que possa recorrer, e ainda impõe ao poder público o pagamento pelas despesas da manutenção dos animais apreendidos, ao invés de possibilitar a imediata restituição dos mesmos ao seu proprietário, enquanto esse exerce o direito de impugnar sanções eventualmente impostas. Considerando a urgência da apreciação da matéria, especialmente porque há diversos animais atualmente apreendidos e aguardando a aprovação do presente projeto de lei para possível restituição aos proprietários, solicitados a análise dessa proposição em regime de urgência urgentíssima, na forma de artigos 174 e 175 do regime interno dessa Casa Legislativa, com a consequente deliberação e, se possível, aprovação do seu teor na sessão ordinária que será realizada logo mais. Constando a aprovação do referido projeto de lei, desde já agradecemos atenciosamente o Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. O projeto então será baixado. Espaço de 5 minutos para cada vereador fazer uso da palavra. Olá, presidente. Com a palavra, vereador Cristiano. Boa noite a todos novamente, a plateia aqui presente, quem está nos assistindo, aos colegas vereadores, a imprensa também. Eu vim aqui fazer uns agradecimentos, né? Primeiramente, agradecer aos bombeiros voluntários de Sobradinho pela uma situação que aconteceu hoje pela manhã com os familiares meus, né? Numa infelicidade, eu digo até uma arte, minha mãe fez uma arte hoje, então os bombeiros foram lá e nos auxiliaram lá para conter um foco de incêndio lá, que provavelmente ia pegar incêndio e ia acabar destruindo a casa da minha avó lá no bairro União. Então, agradecer aos bombeiros, o Fabrício está aqui presente, então passa para eles esse meu agradecimento especial a vocês. Que ninguém precise ligar para os bombeiros, né? Mas quando a gente ligar, eles vão lá, a gente tem que agradecer e demonstrar esse carinho para eles. Também agradecer, então, as pessoas que nos ajudaram, as empresas também nos ajudaram para fazer a festa, né, do Dia das Crianças ontem na quadra sintética, né? O Grupo Criança Feliz, ali, que foi composto por mim, o vereador Cristiano, o Adriano, o Palhaço Frajola e o Douglas Brito. Né, a gente organizou uma festa para as crianças, onde teve um espetáculo de um palhaço, teve uns colegas aqui presentes também lá, participando da festa, né? Tem uns colegas aqui que não estiveram presentes, mas ajudaram, de alguma forma, com valores, para nós conseguir arrecadar algumas doações, né? Cito alguns aqui, né? Agradecer minha colega Sayonara, nossa procuradora jurídica da Câmara, que fez uma doação, a colega Ingrid também, e a colega Maninho Freitas, que também colaboraram com essa festa, né? Então, agradecer todas as famílias que foram lá também, agradecer ao vice-prefeito também, nos colaborou, né? Vou citar o nome dele aqui, o secretário de Obras, o Paulinho, o secretário de Agricultura, o Fábio, também ajudou, o deputado Beto Fantinel, deputado estadual, que hoje é secretário, também nos ajudou também com valor, e Rotier Guariente, que era ex-presidente do partido, também me ajudou ali. Então, essas pessoas sempre nos ajudam,
E a gente fica muito agradecido por ter essas pessoas ao nosso lado aí para nós poder contar quando a gente faz eventos dessa maneira, né? E também, para não esquecer do Cuca também, que deu essa mão para nós, o Felipe Secrete, que também me ajudou. Então a gente agradece a todo mundo que esteve colaborando, quem trabalhou no dia lá, e todos que doaram e doaram algum apoio, algum patrocínio. Então, muito obrigado. Se Deus quiser, ano que vem a gente estará novamente fazendo essa festa para a garotada ali. O sorriso deles não tem preço que paga, né? E não é só das crianças, das familiares também, dos adultos que estavam lá também, que sorriram também, estavam alegres, porque despertou aquela criança que a gente deixa ali no fundo, ali guardadinha, porque por conta dos compromissos, né, as coisas que a gente tem que tratar no dia a dia. Mas é isso aí. Também fazer aqui um relato, né, parabenizar o Executivo Municipal pela limpeza, né, e a pintura dos cordões nos bairros. Eles estão fazendo essa limpeza e a pintura dos cordões nos bairros. Hoje eu vi, estavam fazendo no bairro União, né? Fazia tempo que eu não via esse trabalho. Isso daí reflete, né, no serviço prestado pelo Executivo à comunidade, né? A comunidade paga o seu IPTU e o que eles querem é um bom atendimento, eles querem que o município retribua de alguma forma, e isso daí é uma das maneiras que o município consegue retribuir, deixando a cidade bonita, né? Esse que é o intuito nosso, a gente quer ver nosso município cada vez mais bonito. Parabenizar também o projeto Pés para o Futuro, que completou 9 anos de fundação. Fizeram uma janta no sábado à noite. Por compromissos particulares não pude estar presente, mas o projeto tem meu coração. Eu fui o primeiro presidente do projeto, ajudei a fundar. E posso dizer com toda a certeza do mundo que o projeto vai seguir por muitos e muitos anos, porque quem está lá no controle é o Rodrigo, que é uma pessoa séria e sempre preocupada em ajudar as crianças. Esse é o intuito do projeto, né? Criar cidadãos do bem. Então, parabenizar a diretoria, ao Rodrigo e a todo mundo que estava na janta e todo mundo que ajudou também para que a janta fosse um sucesso. Também parabenizar a Escola de Samba Mocidade Independente, né, que não deixou o samba morrer aqui de Sobradinho, fez uma feijoada no sábado, novamente, com a apresentação do novo samba enredo, que até o colega Jário estava presente, o colega Jones também, a colega Kátia, né, o colega Maninho também. Então, com certeza, o ano que vem nós temos carnaval no município de Sobradinho, para quem gosta, né? Porque tem para quem gosta e tem para quem não gosta, né? Fazer o quê? Então, para quem gosta, vai ter carnaval sim, com certeza. E deixar aqui o parabéns para toda a diretoria e todo mundo que organizou aquele jantar. E no mais, uma boa semana a todos, né? Que Deus nos abençoe com saúde, que é o principal, e que a gente possa estar aqui todo mundo semana que vem. Um abraço a todos. Com a palavra, vereador Orlandi Bernardi. Boa noite, presidente, demais da mesa, colegas vereadores, a imprensa, esse povo que nos assiste aqui, o pessoal de casa. Fazer um agradecimento especial aqui ao secretário da Agricultura do Estado, o senhor Edmilson Brum, que quinta-feira, acompanhando o prefeito e o vice, foi assinado mais 350 mil em horas máquina. Fomos bem recebidos lá, temos uma expectativa, a gente fez mais uns pedidos lá, vamos esperar se confirmar para anunciar, né? Sempre gosto de primeiro matar a cobra, para depois mostrar o porete. Secretaria de Habitação foi assinada 60 casas. Muito bem recebido lá, eu não anotei o nome do secretário aqui, eu tinha a ideia. É esse aí mesmo. Mas fomos muito bem recebidos lá. Essas casas, até eu estive mostrando ali uns esboços ali. É tecnologia americana. Aqui no Centro Serra não tem nenhuma ainda. É uma inovação, é o que tem de mais moderno em construção. Essas casas para Sobradinho vão ser de 54 metros quadrados. Coisa de primeiro mundo. E à tarde nós estivemos no Palácio Piratini também no lançamento de um programa que é para financiamento, investimento para os municípios para bens permanentes. Pode pegar até 10 milhões, mas só que 3 anos de carência, 15 para pagar, mas o juro não sei, né, se paga a pena. O prefeito vai estudar o meio ali, se vai pegar alguma coisa ou não. E agradecer ao Escola de Samba ali pelo convite, a Cris todo ano ela me convida, desde que eles começaram a fazer, eu sempre participei também. Só que eu fui um pouco mais cedo. E domingo tivemos na linha Apolinária, tinha missa lá, tinha sorteio da rifa, o padre lá, o padre Nelson, é um amigo meu de antes dele ser padre, né? Muito amigão.
E tivemos à tarde aqui na Corneia do Vicentino. Meus parabéns, Cristiano. A tua equipe, meus parabéns para vocês. Vocês são uns caras de coragem, vocês merecem os parabéns. Porque a alegria que a gente via no rosto daquelas crianças, né? Já pensou a criança não depender do pai ou da mãe para ir lá pegar um algodão doce, pegar uma pipoca, que nem sempre todos têm, né, Cristiano? Então as crianças iam na fila ordeiramente, não tinha ninguém cuidando da fila. Eu achei muito bonito isso aí, meus parabéns. E pode ter certeza que o ano que vem vai ter um adepto teu para te ajudar também. Independente de se divulgar ou não, tem preferência que nem divulga, mas tu vai ter um cara que vai te ajudar também. Eu achei muito bonito isso aí. Que mais pessoas, eu sei que fazem, né? Mas a gente não tem a acompanhar, mas é um exemplo. Ali foi um exemplo que eu acompanhei. Só tenho que parabenizar vocês e agradecer pela atitude de vocês. E no mais, uma boa semana a nós e que Deus nos proteja e que me cure esse meu gripe aí. Com a palavra, vereador Cátia Dalmolin. Boa noite a todos, novamente. Boa noite a quem nos assiste, pelas redes sociais, ao público aqui presente, aos colegas vereadores. Quero agradecer também ao convite e uma belíssima festa no sábado ao pessoal lá do projeto PES para o Futuro, a gente esteve lá presente. Só assim, quem trabalha com projetos, né, Cristiano? Tu também vem há anos, a gente sabe como é que é. Não é fácil, mas o Rodrigo é um cara de coragem, um cara que eu admiro muito não só pela competência dele, mas pelas atitudes que ele tem e a força de fazer tudo dar certo. Então, a gente fica muito feliz e parabenizar também o pessoal da Mocidade Independente, né, que a gente foi também na janta lá sábado, na feijoada, e o pessoal ali da linha Apolinário também pela festa de ontem, né, da Nossa Senhora Aparecida. Quero também agradecer aqui, a gente tem que continuar cobrando, mas tem que agradecer também, ser humilde para agradecer ao senhor Joanei da Corsã, né, pelos serviços prestados, que quando a gente liga para ele, ele vai lá e faz o serviço, por enquanto tá dando certo. Quero agradecer também ao prefeito Luiz Afonso e ao secretário Paulo pelos nossos pedidos que estão sendo realizados, né? A gente sabe que a prefeitura também não está muito bem, mas eles estão fazendo o possível para realizar nossos pedidos aí para os bairros e para o interior. Quero agradecer também a nossa amiga Cleura Mineto, né, que às vezes nos dá um suporte bom aí que a gente pede para ela a iluminação, né, Jairo? Então, é uma pessoa aí que faz um excelente trabalho na prefeitura, uma funcionária de primeira linha aí. E agora eu quero fazer quero deixar aquele registrado da nossa ida, juntamente com os vereadores Jairo, Jonas e Ingrid, na Secretaria de Habitação do Estado, porque se realmente nós não fôssemos lá mexer, né, quando vocês foram lá, primeiramente com o vereador Cristiano, o Jairo e o Jonas, deram uma mexida lá, como disse o assessor lá, mas se nós não fôssemos agora, nós teríamos perdido as 61 casas. Então, assim, por falta, como diz, né, ele lá, por falta de planejamento da secretaria responsável aqui do município. Depois, para que não venham querer dizer que eu estou falando bobagem, eu vou postar aqui, eu vou colocar aqui o áudio do assessor do César, que me mandou na quinta-feira passada, o áudio o que faz a gente querer trabalhar mais junto e que partido a gente não pode olhar para partido. Vereadora Cátia, tudo bem? Desculpa a falta de atenção, eu acabei não avisando, mas eu fui em viagem na terça-feira, estou em viagem, e pela movimentação de vocês, a boa pressão e boa política que vocês e o grupo realizaram, no dia mesmo, na sexta-feira, a gente já tinha conversado com a equipe, temos um movimento, e o prefeito ali também articulou algumas questões, o secretário articulou algumas questões, e hoje, como urgência, hoje será assinado, será agora à tarde, será o termo de compromisso, será assinado hoje
lá na Secretaria Estadual. Então, está andando ali no termo, vai estar os prazos todos. E parabéns pelo envolvimento de vocês. Já deu um pronto retorno nessa questão, e esse é o trabalho do vereador, do parlamentar, de estar atento nos programas, nos projetos e auxiliando o executivo, né? Às vezes também tendo que chamar um pouquinho de atenção, tendo que mostrar algumas questões que precisam ser corrigidas. Então vocês fizeram isso e graças a Deus hoje será assinado o termo junto com o município de Sobradinho. Então tá aí o áudio do César, né, o assessor do secretário de Habitação, e a gente fica muito grata também e quero dar e pedir, né, para todos que vamos nos unir para nós fazer um Sobradinho melhor. E parabéns, prefeito, por ter nos ouvido também e ter continuado com essas 61 casas e mais essas 27 que nossos colegas, se Deus quiser, vão trazer de Brasília agora essa semana para nós. Uma boa semana a todos. Com a palavra, a vereadora Ingrid. Boa noite a todos novamente. Fico muito feliz em ver aqui essas jovens senhoras até o final da sessão aqui. Muito obrigada pela presença, a Greta também, que está aqui, o Felipe, que está sempre dando uma força para nós, a imprensa, aos colegas. Eu venho aqui parabenizar também o Cristiano por esse ato, pela passagem do Dia da Criança, que é muito importante. A gente é criança uma vez só na vida. E o Rotary também realizou no sábado à tarde uma linda festa. Não pude estar presente ajudando o meu clube, porque eu estava numa outra festa de família super importante nesse momento. Quero aproveitar também e parabenizar, já que a gente está na semana do Dia dos Professores. A classe a qual eu pertenço, o Cristiano também, agora também professor. Temos que parabenizar, a Kátia também é professora, pelo belo trabalho que os professores fazem com nossas crianças, com os nossos jovens e os adultos. Então, parabéns a todos os professores de Sobradinho, tanto da rede municipal quanto estadual. Mas o que eu quero mesmo falar, e é a minha alegria maior, que nós vamos inaugurar sábado que vem a nova ponte da Baixada. Esse é um motivo de grande alegria, né? Porque essa ponte trará nova vida ao bairro Baixada. E é a ponte que eu moro do lado, ali pertinho, faz a diferença na minha rua, porque desde que essa ponte foi trancada, a nossa rua perdeu o movimento, não tem mais aquela graça que tinha antes. Então, acho que a partir de sábado teremos novamente alegria, movimento na nossa rua. E todos os vizinhos, assim como toda a população da Baixada, está grato. Agradecemos a todos que colaboraram para a realização dessa obra, que será entregue, então, sábado pela manhã, 11 horas, para toda a população da região. E quero deixar registrado aqui que essa ponte que existia na Baixada, ela foi inaugurada dia 3 de dezembro de 1952. E em 1971, ela foi colocado cimento, porque ela era de madeira. E então, agora, dia 18 de outubro de 2025, teremos uma nova ponte fazendo a diferença na nossa querida Baixada, o marco histórico novamente para Sobradinho. Então, agradeço à administração, a todos aqueles que correram atrás para que essa ponte, principalmente a da Baixada, fosse inaugurada por primeiro. E convido a toda a população da Baixada e arredores para que se façam presente, então, sábado de manhã, 11 horas, para a inauguração da nossa ponte. Uma boa semana para todos. Eu passo os trabalhos para a vereadora Ingrid para fazer uso da palavra. Recebo os trabalhos e passo a palavra para o vereador Valdecir Bilham. Esse joelho.
Boa noite, colegas vereadores, imprensa, aos presentes, em especial a doutora Greta, que nos explanou sobre a situação dos moradores do Trevo, que estão por qualquer momento, né, a gente espera que não seja logo, mas que vão ter que deixar seus lares e saindo dali, porque realmente é uma área de domínio do DAER. Tem gente que mora ali há 40 anos, mas quando eles moravam ali, no início não tinha o asfalto, né? E depois foi construído e já passou lotes ali por 3, 4, até mais proprietários. Também quero fazer o registro, vereadora Ingrid, sobre a ponte da Baixada. Nós temos vários amigos lá, mecânicos, comerciantes, trabalhadores que vêm ao centro todo o dia, 4 vezes ao dia. A gente sabe da importância que é essa ponte, né? Porque a gente, antes de fazer o desvio, passou um tempo com eles nos procurando, né, para relatar a despesa e o transtorno que tinham na época quando tinha que fazer a volta pelo asfalto. Mas hoje eu uso a palavra porque sexta-feira, entrei em contato com o gabinete do deputado Cláudio Tatti, onde ele designou mais 100 mil reais para nós encaminhar ao Hospital São João Evangelista, que a gente sabe que não tem que chega, né? Então, assim, o município está passando por diversas dificuldades devido ao valor emitido todos os meses para lá. E o que me chama a atenção em relação a isso, o deputado Cláudio Tatti é o deputado de primeiro mandato. Ele tinha uma ligação muito boa com um deputado que perdeu o seu mandato, Marlon Santos, que era muito atuante na região, e que a gente sabe que perdeu o mandato porque tinha um albergue em Cachoeira e, se não me engano, em Santa Maria, onde abrigava pessoas familiares de pessoas que se internavam no HCB, no Hospital Santa Maria, e esse foi o motivo de um deputado perder o mandato. Isso aconteceu com o deputado Kovács também, né, Maninho? Anos atrás, né? É um país que tem tanta corrupção, né, de tudo que é área, e um deputado por ajudar o povo pobre, mais carente, que não tem condições de ficar no hotel nessas situações. Eu presenciei amigos meus, familiares meus que ficavam nesses albergues para poder ir uma vez de manhã, uma vez à tarde, numa UTI, visitar um parente, um familiar. Isso nos deixa bastante triste, que foi um deputado que, juntamente com o Cláudio Tatti, eu sempre tenho falado aqui, de nós sabemos votar em deputados que realmente ajudam a nossa região, que encaminharam mais de 2 milhões nesse mandato do Armando e agora no início do mandato do Luiz Afonso. São 1 milhão para a subida do Cristo, né? O Mirante eu não sei certo o valor, a Avenida República eu não sei certo o valor, certo? Só sei que são valores bem expressivos, né? A aquisição de um caminhão, agora 100 mil para o hospital. Então são gente que a gente tem que pensar muito bem na hora de votar, né? Vocês estão fazendo o trabalho, todas as bancadas aí estão fazendo o seu trabalho, né? E na hora do voto a gente tem que fazer com que muitos dos nossos munícipes saibam para quem ceder o seu voto. Então era isso, tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Devolvo os trabalhos ao presidente Valdecir Bilham. Com a palavra, o vereador Jairo Hermes. Baixando. Boa noite, presidente, colegas, a imprensa, doutora Greta, doutor Felipe, em especial minha mãe e a sua turma aí. Um beijo no coração de vocês. Hoje o Executivo mandou para nós um projeto de lei, né, para a contratação de um médico, 20 horas. A gente queria mais, a gente queria um médico 40 horas, nós queríamos médico com especialidade. Né, doutora Greta? A gente sabe da dificuldade do nosso município pela intervenção do hospital. É triste de a gente ficar sempre batendo nessa tecla. Falta de dinheiro para o município de Sobradinho. Aonde que está o furo? Através da procuradora do nosso município, ela pediu
que o Estado viesse junto na intervenção. E hoje a nossa luta, a nossa esperança é que a justiça olhe com o coração e olhe a realidade do nosso município para colocar o Estado junto. Para nós, 400 mil mês, é a vida do município. É tudo que o município tem no livre para se manter. E para o Estado, o que é 400 mil? Nada. Obrigado, doutora, por ter vindo aí, dado essa explicação para esse povo do DAIR e o seu trabalho junto ao nosso município. Em especial, também quero falar para o Cristiano, Jonas e a todos que estão junto nessa luta pelo loteamento social, que é um fundamento para o nosso município, para nós ter esse loteamento de acordo para colocar essas famílias que estão precisando. Então a gente vê hoje o tamanho do problema social que é a falta de moradia. Eu e o Jonas estamos indo a Brasília, no Ministério da Cidade, né, Jonas? Ver o protocolo que foi protocolado lá, mais 25 casas para o município, que hoje não tem a continuidade. Mas também agradecer ao nosso prefeito, Luiz Afonso Trevisan, pelo empenho de fazer esse loteamento e ter assinado o termo junto ao Ministério, à Secretaria da Habitação do Estado. Saúde para todos e uma boa semana. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a